Uma empresa usa inteligência artificial para analisar currículos e selecionar candidatos. Uma auditoria encontra um padrão, mesmo com experiência compatível, determinados perfis eram descartados com frequência maior. O caso é hipotético, mas o risco é concreto. A primeira reação é dizer que a máquina errou. Mas ela não assina contratos, define finalidades ou aceita recomendações. Alguém escolheu a ferramenta, definiu os dados, configurou os critérios e decidiu quanto de autonomia ela teria. A pergunta não é apenas por que o modelo falhou. É quem tinha o dever e a capacidade de impedir o dano. Se a decisão tiver sido tomada unicamente com tratamento automatizado de dados pessoais e afetar interesses da pessoa, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, assegura o direito de pedir revisão e informações claras sobre critérios e procedimentos, respeitados os segredos comercial e industrial. Isso não resolve sozinho quem responde em todo caso de inteligência artificial. Mas mostra que colocar um algoritmo no processo não apaga direitos nem encerra a obrigação de prestar contas. A inteligência artificial não surge independente. Desenvolvedores escolhem arquiteturas. Fornecedores disponibilizam modelos. A contratante define a finalidade. Administradores liberam acessos. Operadores inserem dados. Gestores decidem se a resposta será sugestão ou acionará a consequência real. Cada escolha muda o risco e deixa uma parte da cadeia em posição de agir. Também não basta culpar os dados de treinamento. Um conjunto de dados pode carregar distorções históricas, um modelo pode ter limites conhecidos, e um uso novo pode fugir da finalidade para a qual o sistema foi testado. Ainda assim, a organização escolhe onde usar a ferramenta, quais controles aplicar e quando exigir validação humana. Governar inteligência artificial é controlar essas decisões antes, durante e depois da implantação. Por isso, responsabilidade não é sinônimo automático de culpa. Responsabilizar exige examinar quem controlava e operava, quais instruções e riscos existiam, que testes foram feitos e quem decidiu. Um mapa de papéis não condena ninguém antecipadamente. Ele impede que todos apontem para a tecnologia e afirmem que ninguém poderia ter feito nada. Um funcionário pode copiar um documento confidencial para uma ferramenta externa sem saber onde o conteúdo será armazenado. Uma integração mal configurada pode expor informações a pessoas sem autorização. Dados coletados para uma finalidade podem ser reutilizados em outra. Quando há dados pessoais, entram em cena princípios, bases legais, medidas de segurança e deveres previstos na LGPD. Modelos generativos podem produzir afirmações convincentes que não correspondem aos fatos, fenômeno chamado de confabulação. Um atendente pode repetir a resposta falsa. Um analista pode confiar em uma recomendação sem conferir a fonte. A falha técnica se transforma em dano quando o fluxo de trabalho trata a probabilidade como certeza e não oferece verificação proporcional ao risco. Uma pontuação pode negar prioridade, crédito, vaga ou benefício sem que a pessoa compreenda os fatores relevantes. A ausência de explicação dificulta contestar o resultado e também impede a própria organização de descobrir erros. Em certas condições da LGPD, a ANPD pode auditar aspectos discriminatórios do tratamento automatizado. Transparência, portanto, é controle operacional, não decoração. Quem pode responder? O desenvolvedor pode ter entregue uma função defeituosa ou omitido uma limitação relevante. O fornecedor pode ter falhado em segurança, documentação ou suporte. A empresa contratante pode ter escolhido um uso incompatível, ignorado alertas ou liberado dados sem controle. Administradores e operadores podem ter configurado permissões ou procedimentos de maneira inadequada. Essas são hipóteses de análise, não veredictos automáticos. A pessoa que toma a decisão final também importa. Revisão humana não pode ser um clique automático em aceitar. Para funcionar como salvaguarda, o revisor precisa de informação, tempo, competência e autoridade para discordar da máquina. Se o processo pune quem questiona ou esconde as limitações do sistema, existe um humano no desenho, mas não existe supervisão humana efetiva. No tratamento de dados pessoais, a LGPD atribui obrigações a controlador e operador e prevê reparação quando o tratamento causa dano em violação à legislação, com regras que dependem da participação de cada agente e das circunstâncias.
Relações de consumo, contratos, regras setoriais e normas do setor público também podem ser relevantes. Não há uma resposta universal, é preciso reconstruir o evento e aplicar o regime jurídico correto. Governança começa por saber quais sistemas de inteligência artificial estão em uso. Sem inventário, a organização não sabe quais dados circulam, quem contratou a ferramenta, que decisões ela influencia ou quando deve ser desligada. O inventário precisa registrar finalidade, responsável, fornecedor, usuários, dados, integrações, nível de risco, testes e estado atual. É o mapa para qualquer controle posterior. Depois vem a definição de responsabilidade operacional. Cada sistema precisa de um dono institucional capaz de aprovar mudanças, responder por controles e interromper a operação. Permissões devem seguir a necessidade real. Logs precisam registrar eventos úteis sem criar vigilância indiscriminada. Testes devem medir desempenho, vieses, segurança e limites no contexto de uso, antes da implantação e periodicamente durante a operação. Governança também exige uma saída de emergência. Se o modelo começa a produzir dano, alguém precisa saber como suspender a função, preservar evidências, voltar a um processo seguro e comunicar às pessoas certas. A OCDE recomenda mecanismos para substituir, reparar ou desativar sistemas que apresentem comportamento indesejado. Parar a automação no momento certo é sinal de controle, não fracasso. Compliance nativo é uma expressão didática para uma ideia simples: controles entram no desenho, e não apenas depois do problema. Na proteção de dados, a LGPD determina que medidas de segurança sejam observadas desde a concepção do produto ou serviço até a execução. Na prática, isso significa decidir cedo quais dados são necessários, quem pode acessá-los, por quanto tempo serão mantidos e como o titular exercerá seus direitos. O mesmo vale para segurança e revisão. Uma aplicação de baixo impacto pode exigir controles leves. Uma recomendação que afeta emprego, saúde, crédito ou serviço público pede testes e supervisão mais fortes. Classificar risco não é colar uma etiqueta permanente, é avaliar impacto, probabilidade, pessoas afetadas, possibilidade de contestação e capacidade de reversão. Mudou o uso, muda a avaliação. Documentação, logs e plano de incidentes completam o desenho. Eles permitem responder o que aconteceu, qual versão estava ativa, quem acessou, que dados foram usados e quais medidas foram tomadas. Quando um incidente confirmado com dados pessoais pode causar risco ou dano relevante, a LGPD e o regulamento da ANPD estabelecem deveres de avaliação e comunicação. O procedimento exato depende do incidente, improvisar depois custa tempo e confiança. Um plano prático começa por inventariar os sistemas, inclusive ferramentas contratadas diretamente por equipes sem passar pela área de tecnologia. Em seguida, classifica-se o risco de cada uso e mapeiam-se dados, integrações e pessoas afetadas. A organização deve identificar um responsável com nome e autoridade, não apenas um comitê genérico. Sem dono, controles viram recomendações que ninguém executa. Depois, controla-se o acesso aos dados e testa-se o sistema no cenário real. O teste precisa incluir grupos afetados, casos extremos, tentativas de uso indevido e situações em que a resposta correta é admitir incerteza. Resultados, limites e decisões devem ser registrados. Se o fornecedor não oferece informação suficiente para um uso de alto impacto, isso não elimina o risco, é um dado para decidir não implantar ou limitar a finalidade. Em operação, é preciso supervisionar indicadores, reclamações, desvios e mudanças de contexto. Ao detectar problema, a organização corrige, contém, comunica quando necessário e verifica se a medida funcionou. No setor público, transparência, linguagem clara, monitoramento e prestação de contas têm peso especial. O portal de inteligência artificial do TCU mostra uma aplicação concreta dessa lógica ao divulgar iniciativas, riscos, controles e salvaguardas institucionais. Inteligência artificial pode classificar documentos, detectar padrões, gerar textos e apoiar decisões. Ela também pode falhar de maneiras difíceis de perceber. O ponto não é exigir risco zero, porque nenhum sistema oferece isso. O ponto é tornar o risco visível, atribuir autoridade,
testar limites e manter uma forma segura de contestar, corrigir e interromper o processo. Responsabilidade continua humana e institucional porque são pessoas e organizações que definem finalidade, recursos, regras e consequências. Isso não significa que todos respondam do mesmo modo, nem que toda falha gere automaticamente responsabilidade jurídica. Significa que a cadeia precisa ser identificável e que cada participante deve poder demonstrar o que fez, o que sabia, o que controlava e como reagiu. Quando uma inteligência artificial erra, a resposta não pode ser um gesto de surpresa diante da tela. Deve existir inventário, responsável, registro, teste, revisão e plano de incidente. Confiança não nasce da promessa de que a tecnologia é segura. Confiança nasce da capacidade de provar como ela foi escolhida, limitada, supervisionada e, quando necessário, parada. A máquina executa. A prestação de contas permanece conosco.